Pai, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nesse sábado, nesse dia 16 de março de 2019, nós estamos aqui para falar de Ti, para falar do Seu amor, para levar o Seu alimento a estas pessoas que o Senhor escolheu, que o Senhor nomeou, para serem alimentadas por este pão deste dia de hoje, Senhor. Continue a nos guardar, guarda a nossa saúde física e espiritual, guarda a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela de perto e de longe, e livra-nos de todo mal. E amado irmão, amada irmã e amada igreja, boa tarde neste sábado, neste dia 16 de março de 2019, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra edificadora, exortadora e reveladora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja. E nós vamos mais uma vez falar sobre o chip, mas nós vamos buscar uma comprovação bíblica, amados. Mais uma comprovação bíblica. E nós queremos mais uma vez enfatizar que a palavra que nós usamos, a Bíblia que nós usamos, é João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, na grafia simplificada, revisão de 1997. E hoje nós vamos falar uma passagem, irmãos, a Igreja de Cristo tem que vigiar muito, amados. Conforme está escrito em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, vigiar antes de orar, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E está em plena comunhão com Deus na sua palavra. Pois, se o próprio Davi, amados, que era um homem tido por Deus como um homem com o coração segundo o coração de Deus, se deixou enredar pelo diabo e fez a contagem do povo de Israel, e as consequências foram drásticas, amados. Sobre o povo, as consequências que recaíram sobre o povo escolhido de Deus, sobre o povo escolhido por Deus, o qual Davi foi constituído rei, o qual Deus mandou que Samuel fosse e ungisse Davi como rei. Aí nós vamos ver esta passagem. Tem duas passagens que falam sobre isso. Em 1 Crônicas, capítulo 21, Davi numera o povo e Deus castiga-o. E 2 Samuel, capítulo 24, versículos 1 em diante, a numeração do povo e o castigo que Deus enviou. Portanto, amados, isso certamente estará acontecendo com aqueles líderes hoje, com relação ao chip. Isso certamente estará acontecendo com aqueles líderes e congregações que não vigiarem e derem lugar ao diabo, propondo, apoiando a implantação do chip. Nós temos que tomar muito cuidado, amados. Olha o que aconteceu com Israel quando Davi determinou que o povo fosse contado. Olha o que sobreveio sobre Israel. Escrito, nós vamos ver em 2 Crônicas, capítulo 21. Davi numera o povo e castiga. Mas vamos voltar aqui em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra ele, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Portanto, a ira do Senhor. E nós vamos ver quem foi essa ira do Senhor. Quando Deus está irado, amados, é porque o povo transgride, é porque o rei transgride, é porque a nação transgride. Isso dá legalidade ao diabo. Olha como está escrito em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel, incitou Davi a numerar a Israel. E aqui está escrito que a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. Então essa ira do Senhor dá legalidade, dá legitimidade ao diabo para agir. Portanto, nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que estar atentos à palavra de Deus, nós temos que buscar a comunhão com Deus na palavra, amados, para não sermos enredados por falsos profetas, por falsos mestres, por falsos doutores, conforme nós vimos, amados. Eu até exorto que as pessoas vão lá naquele vídeo sobre os falsos profetas, defende o chip, a marca da besta, de quinta-feira, dia 14, e no vídeo do dia 15. Portanto, vamos ver aqui o que está escrito. 1 Crônicas, capítulo 21, dos versículos 1 em diante. Então Satanás se levantou, olha que lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, está escrito:
e a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. Então Satanás se levantou. Então essa ira do Senhor corresponde ao levante de Satanás, da legalidade a Satanás para se levantar e para cumprir o seu intento. Por quê? Porque o povo, porque a nação, porque o rei está pecando contra o Senhor, está blasfemando de Deus, está agindo como iníquo, como mau, como injusto, como perverso, que está praticando, cometendo a iniquidade, a maldade, o estado reprovável em que se fica por causa do pecado, a desobediência deliberada a Deus. Portanto, vejamos o que está escrito em 1 Crônicas, capítulo 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar a Israel. E disse, então, quem está propondo esse tipo aí? Não é o mundo? O mundo no jarro maligno, 1 Pedro, 1 João, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus, que todo mundo está no maligno, esse chip não vai controlar, esse chip não vai marcar, esse chip não vai ser um acúmulo de dados, não vai informar onde a pessoa está, vai ser um controle total do ser humano, amados, do cidadão, da pessoa que implantar aquilo na sua testa, na sua mão, na sua pele. Portanto, vamos vigiar, isso é a marca da besta, sim. Portanto, voltemos a 1 Crônicas 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo, ide, contai Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe, o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes, tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isto, meu senhor? Porque seria isto a causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou a todo Israel, por todo Israel, então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam a espada, e de Judá 460.000 homens, dos que arrancavam a espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei fora abominável a Joabe. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus, gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora ser servido tirar a iniquidade do teu servo, porque obrei muito loucamente. Portanto, então disse Davi a Deus, gravemente este pecado também pareceu mal aos olhos de Deus. O chip, como nós já vimos nesta pregação, em pregações anteriores, ele é a marca da besta, ele é mau aos olhos de Deus, e as consequências virão, como está lá em Apocalipse, como nós vimos na quinta-feira, no dia 14, e como nós já vimos até em pregações anteriores. Portanto, vejamos, então disse Davi a Deus, gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora ser servido, tirar a iniquidade do teu servo, que obrei mal, muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo, ele era o profeta, Gade, vai e fala a Davi, dizendo, assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. Deus ainda foi misericordioso, ainda impediu o diabo de cumprir o seu intento diretamente. Ele deu a Davi a opção de escolher 3 situações. E Gade veio a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou que 3 meses te consuma diante dos teus adversários e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Este anjo do Senhor não era Jesus, não. Este anjo do Senhor era o enviado de Satanás, que cumpriu o intento do diabo, porque Davi deu legalidade ao diabo de agir. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E o Senhor mandou um anjo
a Jerusalém para a destruir. E ao destruí-la, o Senhor ouviu e se arrependeu daquele mal e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Esse Ornã e Arauna, essas eiras, não eram nome de pessoas, não, tá, amados? Depois vocês pesquisam sobre isso, porque não era o nome de pessoa, não. Tem o mesmo significado, tanto daqui como de 1 Crônicas, de 2 Samuel, capítulo 24, versículos 1 a 25. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre seus rostos. E disse Davi a Deus: não sou eu que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou que pequei e fiz muito mal, mas estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam com ele seus 4 filhos. E Ornã estava trilhando trigo, e Davi viu a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi, e saiu da eira, e prostrou-se perante Davi, com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dai-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor, dá-me pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o meu povo, sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma para ti, e faça o meu rei, meu senhor, dela o que bem parecer aos teus olhos. Eis que dou os bois para o holocausto e os trilhos para além, o trigo para a oferta de manjares te dou. Tudo dou. E disse o rei a Ornã: não antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Davi deu Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocausto, sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. E não podia Davi ir consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Portanto, que fica esta palavra, nós paramos por aqui por causa da hora. Em nome de Jesus, amém.